Pronto. Então, vamos lá, né? Vamos continuar. Ontem a gente viu o quê? A gente viu, por último, as conversões, né? De medidas lineares e angulares, né? Sendo as medidas lineares, as medidas superficiais ou de área e as medidas volumétricas, certo? Hoje a gente vai corrigir o exercício que foi passado ontem. Vocês conseguiram fazer mais algumas questões? Quem tiver... Professor, eu mesmo não fiz nada e tô sem entender. Eu tô sem entender também, que ontem eu tava de corujinha, não assisti a aula, tô sem entender nada aqui. certo. Esse primeiro aí, professor, é de transforme quilômetros em quilômetros em metros, é? Isso. Peraí, deixa eu abrir aqui a lista de exercício. Você vai transformar 2 quilômetros em metro. Então, ontem a gente viu as conversões dessas medidas, certo? Conversões de medidas lineares, conversão de medida superficial ou de área e conversão de medida em volume para esse exercício, certo? Eu só deixei por fora as conversões de medidas angulares porque ela é um pouco mais chatinha, um pouco mais complicada e eu queria ver separadamente com vocês. Entendeu? Quem tiver feito mais alguma questão ou aquelas que eu mandei logo no início da aula, por favor, se manifesta para a gente corrigir. Nenhum de vocês teve tempo ou conseguiu fazer? Eu tava trabalhando, não tava na aula ontem não, tava trabalhando. Entendo. Então, a gente começa aqui do início, certo? Bora aqui para essa primeira questão. Quem foi que disse que não conseguiu assistir a aula de ontem? Foi eu, Adenilson Vieira Nascimento. Pronto, Adenilson. Então, vou abrir o slide de ontem só para fazer uma breve revisão para você se situar um pouco, tá? Ontem a gente viu alguns elementos terrestres, certo? A gente viu o último modelo da topografia, que é o modelo esférico. Vimos os modelos terrestres, que engloba a linha dos polos, o eixo da Terra, a linha do Equador, os paralelos, que estão sempre paralelos à linha do Equador, tendo como principais os trópicos de Capricórnio e de Câncer. Professora. Oi. O slide a senhora já colocou aí, não tá aparecendo não. Só um instante. Apareceu agora? Agora sim. Pronto, esse slide aqui foi o de ontem, certo? Da aula de ontem. Aí a gente viu os elementos terrestres, a linha dos polos, o eixo da Terra, que é a reta que une os polos, o polo norte e o polo sul, e é em torno dela que gira a Terra, certo? Fazendo um movimento de rotação, girando em torno dela mesma. A linha do Equador, que é o círculo máximo horizontal da Terra, certo? Os paralelos, que como o próprio nome diz, estão paralelos à linha do Equador, sendo os principais o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. Vimos também os meridianos, que são linhas normais à linha do Equador, são linhas verticais, e o principal dele é o de Greenwich. O paralelo Equador, a linha do Equador, e o meridiano de Greenwich são os pontos de origem, certo? A gente sempre vai partir dele. É o nosso ponto de referência para a localização de qualquer ponto terrestre, certo? Então, a gente sempre vai partir deles. A gente viu a vertical de lugar, que é a linha que passa por um ponto da superfície terrestre, certo? Que representa o fio de prumo dos equipamentos de medição. Vimos a normal ao elipsoide, que é perpendicular à superfície do elipsoide de referência. O elipsoide é a representação do modelo de um modelo terrestre. Qual é o modelo terrestre que representa o elipsoide? Ninguém lembra? Como o próprio nome já diz, o modelo é elipsoidal, certo? A gente viu na primeira aula. Vimos também os pontos da vertical do lugar, né? O zênite e o nadir. Esses pontos, eles são pontos de referência para a aferição do equipamento topográfico, certo?
Vimos também o plano horizontal do observador, que é o plano tangente à superfície terrestre ou topográfica. Vimos a latitude, que é o ângulo formado entre qualquer paralelo e o seu ponto de partida, que vai ser o equador. A contagem sempre vai ser entre 0 graus e 90 graus positivo para norte e 0 graus até 90 graus negativo para o sul. E vimos também longitude, que é o ângulo formado entre o meridiano de origem, que no caso é o nosso Greenwich, e qualquer outro meridiano do planeta Terra. A contagem sempre vai ser de 0 graus a 180 graus, positivamente para leste e negativamente para oeste. Vimos as coordenadas geográficas, que é o nome dado aos valores de latitude e longitude, que vão definir a posição de qualquer ponto localizado na superfície terrestre, certo? Aqui a gente vê o eixo polar, ok? Que é essa linha tracejada em vermelho, certo? Esse eixo polar é em torno dele que a Terra gira, fazendo movimento de rotação. Aqui no centro, essa circunferência horizontal é a nossa linha do Equador, é o nosso ponto de origem. Então, nosso ponto zero vai partir daqui, de 0 a 90 positivo, que vai ser do Equador até o norte, e 0 a 90 negativo vai ser do Equador até o sul. Deixa eu só aceitar quem está chamando aqui, não. Pronto. Aí vimos o Trópico de Câncer, vimos o Trópico de Capricórnio, vimos também o meridiano de Greenwich, que é esse aqui central, que divide o lado azul, que é o nosso leste, e o lado amarelo, que é o nosso oeste. E os demais são os outros meridianos que vão fazer grau também com o meridiano de Greenwich, certo? Sendo de 0 a 180 positivo para leste e de 0 a 180 negativo para oeste. Vamos lá, continuando. Aqui de 0 a 90 e de 0 a menos 90, de 0 a 180 e de 0 a menos 180. O Zenit e o Nadir, que são pontos para a calibragem dos equipamentos topográficos. Vimos erros em topografia, os naturais ocasionados por fatores ambientais, os instrumentais, como o próprio nome já diz, são relacionados ao instrumento topográfico, que pode ser evitado ao longo da aferição e calibragem dos aparelhos utilizados na topografia, e os pessoais, que são causados por conta da falta de cuidado do operador, falta de atenção ao manusear o equipamento. Vimos as grandezas topográficas, que são grandezas angulares e lineares, sendo as angulares ângulo horizontal, medido entre dois alinhamentos do terreno no plano horizontal, o ângulo vertical, medido entre o alinhamento do terreno e o plano no horizonte, podendo ser ascendente positivo e descendente negativo, de acordo com o terreno, se ele vai estar em aclive ou declive. A gente viu também as grandezas lineares, que aí temos a distância horizontal, nosso DH, a distância vertical ou diferença de nível e a distância inclinada. Aqui um exemplo de ângulo horizontal, entre dois alinhamentos horizontais. O ângulo vertical, que vai ser entre o alinhamento horizontal e o alinhamento do terreno. Aqui temos as distâncias lineares, nosso DH, que vai ser a distância entre o ponto original e a projeção, entre um ponto original, o primeiro ponto, e a projeção do segundo ponto. Temos a distância vertical ou diferença de nível, que vai ser a distância entre o ponto e a sua própria projeção. E temos a distância inclinada, que vai ser a distância original entre dois pontos reais. E, por final, vimos as unidades de medida, certo? E suas conversões. Temos unidades de medidas lineares, que vamos partir do metro, unidades de medidas angulares, que podemos partir do rádio ou do grau. Geralmente a gente utiliza grau na topografia. As unidades de medidas superficiais,
ou de área, que vai ser o nosso metro quadrado, e unidades de medidas de volume, que vai ser o nosso litro ou metro cúbico. Lembrando que eu falei ontem a respeito do litro, que um litro equivale a 1 decímetro cúbico. Muita gente confunde isso aqui, certo? 1 litro não equivale a 1 metro cúbico, e sim a 1 decímetro cúbico, certo? Deixa eu voltar aqui para a sala de aula. Eu queria saber de vocês, do pessoal que entrou agora, se alguém conseguiu terminar o exercício de ontem. Terminar, ou então tentou, quer questionar alguma coisa, tirar dúvida, para a gente poder corrigir aqui todo mundo junto. Ninguém conseguiu fazer o exercício de ontem? Então, vamos lá. Não, professor. Certinho. Então, vamos abrir aqui o exercício para a gente fazer a correção. Vocês estão com o exercício aberto? Vocês estão aí com a lista de vocês? Sim, o meu tá no caderno aqui, pessoal. Pronto, ótimo. O que é que está aparecendo aí na tela de vocês? Conversão de medida. Isso, exatamente. Conversão de medidas, certo? Então, vamos lá. A gente tem as medidas lineares. Dá para enxergar aí? A gente sempre vai partir do ponto de origem, que vai ser o nosso metro, certo? Então, para a medida linear, vai ser o metro. À medida que você vai indo de decímetro para centímetro para milímetro, você sempre vai multiplicar essa medida por 10. De metro para decâmetro, hectômetro e quilômetro, você divide essa medida por 10, certo? A cada casinha dessa, você ou multiplica do metro para o lado direito, você multiplica para cada casinha dessa por 10, e do metro para a esquerda, para cada casinha dessa, você divide por 10, certo? Analogamente, para medida de área ou medida superficial, vai ser basicamente a mesma coisa, certo? Só que ao invés de você multiplicar ou dividir por 10 em cada casinha, você vai multiplicar e dividir por 100. Do mesmo jeito, sempre partindo do metro quadrado para o lado direito, você multiplica por 10 em cada casa dessa e divide do metro para o lado esquerdo por 100 também em cada casa dessa, certo? A mesma coisa para volume, só que vai ser de 1000 em 1000, multiplicando por 1000 em cada casinha ou dividindo por 1000 em cada casinha, certo? Então, vamos para o gabarito da lista de exercícios, certo? Professora? Oi. Professora, a senhora pode voltar de novo lá, o primeiro lado e correr? Vou tirar um print aqui? Posso. Aí. Eu vou disponibilizar isso aqui para vocês, viu? Pode subir o outro novo, área superficial. Isso aqui eu vou disponibilizar para vocês, viu? Eu vou colocar naquele link do Google Drive. Certo? Ao final da aula, eu vou disponibilizar tanto essa correção quanto a aula gravada. Então, não se preocupem em tirar foto nem nada, não. Eu quero que vocês acompanhem mesmo a correção do exercício. Certo? Então, ontem a gente tinha selecionado a primeira questão A, B e C. Tínhamos selecionado a segunda questão, A, B e C também, não foi? A terceira, do mesmo jeito. A quarta, só A e B. Aí, marcamos para fazer a quinta e a sexta. Não foi isso? Eu vou corrigir o que eu tinha passado ontem e as outras letras das questões, eu vou deixar para vocês tentarem fazer sozinhos.
ok? Não tá aparecendo nada aí, não, Positivo. professor. Não, só tô falando, só tô comentando. A lista de exercícios é para estar com vocês. Entendeu? Todo mundo Sim, sim. recebeu ontem? Eu enviei tanto no grupo de WhatsApp e também compartilhei no Google Drive. Todo mundo tem que ter acesso. Abram aí, por favor, a lista de vocês. Pode ser pelo celular mesmo, para vocês acompanharem a correção pelo computador e dar uma olhada na lista pelo celular. Quando todo mundo tiver com a lista em mãos, me avisa, me sinaliza que eu começo a correção. O meu já tá ok aqui, professor. Já tá ok, né? Aqui também. Então vamos lá. A primeira questão foi transforme. Letra A. 2 quilômetros em metro, certo? Então a gente tem aí uma medida linear, certo? Então a gente está saindo de quilômetro. Estão vendo aí o cursor do mouse? Positivo. Então a gente vai sair de quilômetro para metro, ok? Perceba aí que sempre para a direita a gente multiplica cada casinha por 10. Então a gente vai ter uma multiplicação de quilômetro para hectômetro por 10, de hectômetro para decâmetro por mais 10 e de decâmetro para metro por mais 10, ok? Então a gente vai multiplicar aí 3 vezes 10, ok? A gente vai multiplicar por 10 3 vezes. Então vai ser 2 quilômetros vezes 10, vezes 10 e vezes 10, certo? Fica mais fácil da seguinte maneira. Você repete o 2 e conta quantos zeros tem aí nessa conta. Então, a gente tem quantos 10 aí? 3 10. Significa que temos 3 zeros. Certo? Professora, Oi. quando eu aprendi isso aí, é porque faz muito tempo, mas uma maneira fácil que tinha era de você correr as casas. Cada casa dessa que você corre vai representar um zero. Aí vai ser 3 casas, vai ser 3 zeros após o número 2. Isso, é a mesma coisa. A gente contabiliza quantas casinhas são, entendeu? Eu não quero ensinar dessa forma porque depois a gente vai ter que partir para as unidades de área e unidade de volume, entendeu? Aí não vai ser mais de um zero em um zero. Vai ser de 2 em 2 e depois de 3 em 3, entendeu? Beleza, beleza. Então, aqui, ó, a gente tem 3 zeros, certo? A gente tem 3 numerais 10. E aí, a gente acrescenta 3 zeros depois do 2, certo? Então, significa que 2 quilômetros equivalem a 2.000 metros. Estão acompanhando aí? Positivo. Sim. Bom, posso ir para a letra B? Vamos lá. Então, a letra B pede para que eu transforme 1,5 metros em milímetro, certo? Então, para milímetro, a mesma coisa. De metro para milímetro, você está indo para a direita. Então, você vai multiplicar por 10. Então, vai ser o quê? De metro para decímetro, de decímetro para centímetro e de centímetro para milímetro. Então, novamente, teremos 3 zeros, certo? Porque a gente está pulando 3 casas, ok? Então, aqui vamos ter vezes 10, vezes 10 e vezes 10. Perceba que a vírgula está aqui entre o 1 e o 5. Então, a gente vai correr a vírgula, ok? Então, 1, né? Vamos repetir o 1. O 5 sem vírgula e mais 2 zeros, porque eu corri 3 casas, certo? Se são 3 numerais 10, então eu estou correndo 3 casas. Então, 1,5 metros equivale a 1.500 milímetros, ok? Dúvidas? Alguém tem dúvida aí? Eu tenho aí, professor. Pode dizer. Nesse,
nessa letra B aí, no primeiro teve 3 zeros, né? Isso, E já no segundo teve só 2. certo. Entendi essa parte aí. Bom, então, perceba que a letra A é um número inteiro, certo? E a letra B é um número decimal. Então, é como se fosse assim, ó. Deixa eu botar aqui embaixo, tá? É como se esse 2 aqui, esse 2 quilômetros, fosse representado 2,0, entendeu? Tô entendendo. Pronto. Então, essa vírgula vai correr 3 vezes. Então, ela passa, se eu multiplico por 10, certo? Presta atenção. Se eu multiplico por 10, ela vira 20. 20,0. Se eu multiplico por mais 10, ela vira 200,0. E se eu multiplico por 1000, ela vira 2000,0. Só um instante. Só que, como a gente tem um zero à direita da vírgula, então ele não precisa ser representado, ok? É como se for, ele é um número inteiro. Esse 2000 é um número inteiro, beleza? Agora vamos fazer agora com o 1,5. Se eu pego esse 1,5, eu tenho que caminhar a vírgula dele por 3 casas, porque eu estou multiplicando 3 vezes na conversão linear, que é de metro para milímetro. Então, se eu multiplico de metro para decímetro, significa que eu multiplico o 1,5 por 10, certo? Então, essa vírgula sai daqui e vem para cá. Tá entendendo? Sim. De decímetro para centímetro, eu multiplico por mais 10. Então, essa vírgula sai daqui e vem para cá. E de centímetro para milímetro, a gente multiplica por mais 10 e essa vírgula sai daqui e vem para cá. Só que como temos zero após a vírgula, do lado direito da vírgula, então a gente não precisa representá-la. Entendeu? Sim, entendi. A questão não é adicionar zeros aleatoriamente, é você fazer o caminhamento da vírgula, ok? A gente adicionou essa quantidade de zeros aqui no 2, porque depois da vírgula tem um zero. Mas se tivesse qualquer outro número, por exemplo, se fosse aqui 2,15, então aqui seria o quê? A gente caminharia a vírgula aqui da frente do 1 para depois do 1, uma vez, né? Do 1 para o 5. E aí, no final, a gente adicionaria um zero, que foi o que restou. Entendeu? Positivo. Obrigado. Se não tiver entendido, pode falar que eu dou algum outro exemplo. Viu? Viu? Tá, entendi. Só vou corrigir aqui porque a letra A foi 2 e não 2,5. Ou 2,15. Pronto, agora vamos para a letra C. Quem for tendo dúvidas pode falar, pode interromper. A letra C pediu para transformar os 5,8 quilômetros em centímetro. Então, de quilômetro para centímetro, a gente vai caminhar 1, 2, 3, 4 casas. Então, vamos multiplicar por 10 umas 4 vezes, certo? Então, vezes 10, vezes 10, vezes 10 e vezes 10, certo? Então, a gente vai caminhar essa vírgula 4 vezes, ok? Então, primeiro a gente caminha para o 8, e aí, depois do 8, como não tem numeral nenhum, a gente adiciona o restante de 0. 1, 2, 3, certo? Então, 58.000 centímetros. Dúvidas? Ou 58.000 o quê? Perdão. A gente tem que caminhar o quê? 1, 2,
3, 4, 5. Não eram 4 não, viu? Peraí, porque senão eu transformava só em decímetro. Então, aqui tem mais um 0, certo? Então, 580.000 centímetros, ok? Dúvidas? Todo mundo conseguiu aí? Sim, professor. Só vou pegar uma aguinha e volto. Só um instante. Continuando. Deixa eu abrir aqui o Word. Certo. Vamos para a segunda questão. Segunda questão, letra A. Agora converta as unidades de área, certo? A gente já não vai fazer de forma linear, a gente já vai fazer de forma superficial, calculando sempre a área, ok? Então, na letra A, a gente tem 8,37, só um instante, 8,37 decímetros quadrados, certo? E a gente quer transformar esses decímetros quadrados em metro ou em milímetro quadrado, ok? Então, vamos aqui para a tabelinha de conversão. Sempre de 100 em 100 agora, certo? Toda vez que se tratar de área ou de medida superficial, a gente vai multiplicar ou dividir por 100, ok? Então, a gente está em decímetro quadrado e quer transformar em milímetro quadrado, ok? Então, vamos passar aqui 1, 2 casas. Então, vamos multiplicar 2 vezes por 100. 100 vezes 100, certo? Nesse caso aqui, vamos fazer o caminhamento da vírgula. 8, certo? Eu caminho 2 casas aqui, porque eu tenho 2 zeros na primeira multiplicação, então fica 837. E na segunda multiplicação eu tenho 2 zeros, então eu adiciono 2 zeros. Eu fico, então, com 83.700 milímetros quadrados. Entendido? Dúvidas? Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim, professor. Continuando. A letra B, a gente tem 3,1416. Perceba que esse é um número π, né? Bem semelhante ao π. Então, a gente tem aqui 3,1416 metros quadrados. E ele quer transformar em centímetro quadrado. Então, de metro quadrado para centímetro quadrado, também são 2 casas. Então, você vai multiplicar 2 vezes por 100. Então, vezes 100 e vezes 100. Continuando, a gente tem que fazer o caminhamento da vírgula. Então, nossa vírgula vai caminhar de 2 em 2 casas. Então, para a primeira multiplicação, a gente caminha 3 e passa a vírgula para o 14. E na segunda multiplicação, porque aqui vai ficar 314,16, na segunda a gente vai caminhar mais 2 casas. Então, a vírgula fica depois do 16. Nesse caso, vamos ter 31.416 centímetros quadrados. Entendido? Vão me sinalizando aí. Se tiverem dúvida, interrompe. Senão, eu vou continuar. Repete esse, por favor, aí, professora, por favor. Repito. Vou apagar aqui, certo? Certo. Vamos lá. Na letra B, a gente tem 3,1416 metros quadrados para serem transformados em centímetros quadrados, ok? De metro quadrado
para centímetro quadrado, a gente caminha 2 casas. Então, para cada casa dessa, a gente multiplica por 100, certo? Então, a gente vai multiplicar 2 vezes por 100. Então, primeiro vezes 100 e depois vezes 100 de novo, certo? Para a medida de área, a gente vai fazer o caminhamento da vírgula de 2 em 2. Se você está multiplicando, significa que sua vírgula vai andar para a direita, certo? Então, para o primeiro 100 multiplicado, a gente vai passar a vírgula de 2 em 2 casas, ok? 3, passou a vírgula para o 14. Então, 14,16. Isso aqui multiplicado pelo primeiro 100. Quando eu multiplico pelo segundo 100, a vírgula passa para depois do 16, porque eu já vou passar para mais 2 casas, certo? Professora, Oi, só uma dúvida. ok. Quando desloca da esquerda para a direita, divide, né não? Não, multiplica. Porque lá na imagem parece que está dividindo. A senhora pode mostrar de novo? Mostro aqui, ó. A gente está aqui, certo? Em metro quadrado, ok? Certo. Aí você vai seguir a setinha. Então, da esquerda para a direita, você multiplica. Tá vendo aqui em cima? Ah, eu vi errado. Eu vi em outra Você imagem. estava vendo aqui, tá embaixo. certo. Foi. Entenderam essa? Entendi. No caso, ela corre de 2 em 2 casas, não é isso? Isso, Porque para foi a por área, 100, entendeu? multiplicado por 100. Ó, por isso que eu falei que não era para a gente adicionar zeros aleatoriamente, entendeu? A gente tem que focar na vírgula. Quando temos um número inteiro, significa que depois da vírgula só tem zero. Então, aí você pode adicionar o zero. Mas quando a gente tem um número decimal, a gente tem que fazer o caminhamento da vírgula em relação à quantidade de casas que você está multiplicando, ok? Então, para medidas lineares, a gente só caminha uma casa por vez. Para a medida de área, a gente caminha 2 casas por vez, certo? E medida de volume, a gente caminha de 3 em 3, certo? Vamos ver agora a letra C. Dúvidas aqui nessa questão B? Posso prosseguir? Não. Então, vamos lá. 2,14. Peraí, deixa eu botar aqui a equação. Gente, não é não? Pronto. 2,14 metros quadrados, certo? Em milímetros quadrados. De metro quadrado para milímetro quadrado, a gente vai caminhar 3 casas. Então, a gente vai multiplicar 3 vezes por 100. Então, a gente vai pegar o 2,14 vezes 100, vezes 100 e vezes 100, certo? Então, vamos sempre de 2 em 2. Temos 2 casinhas depois do 2. Então, a primeira multiplicação por 100, a gente vai ter um resultado de 214. Como depois do 214 não tem mais nada depois da vírgula, só tem zero, então a gente vai adicionando os zeros. Para a segunda multiplicação do 100, temos mais 2 zeros e a terceira mais 2 zeros, que vai me dar um resultado de 2.140.000 milímetros quadrados. Confere? Entenderam aí? Pessoal? Professora, Oi. Quem chamou? não, a senhora, professor, a senhora falou se entendia, falou pessoal. Pode passar. Pode passar, né? Então, vamos lá para a terceira questão. Agora, a gente vai converter unidades de volume, certo? Então, a gente tem aí, na questão A, na letra A, 8,132 quilômetros cúbicos, certo? Então, cada casa que a gente for multiplicar ou dividir vai ser por 1.000. Já não é mais nem por 100 e nem por 10. Vai ser por 1.000, ok? Então, sempre vamos andar em cada casa 3 unidades, beleza?
ele quer transformar de quilômetro cúbico em hectômetro cúbico. De quilômetro cúbico para hectômetro cúbico só é uma casa. Então, a gente multiplica apenas uma vez por 1000, certo? Então, a gente vai caminhar a vírgula em 3 casinhas, que é exatamente o número que eu tenho após da vírgula, tá vendo? Eu tenho 3 números após a vírgula. E aí, eu caminho ela 3 vezes, né? Então, vai ficar 8.132 hectômetros cúbicos. Entenderam? Vamos agora para a letra B. A gente tem 180 hectômetros cúbicos para transformar em quilômetros cúbicos. Nesse caso, já vai ser diferente. A gente está indo da direita para a esquerda. Quem foi que perguntou se dividia ou se multiplicava? Foi eu, professora. Tu se identifica? É porque eu não estou na página da aula. É Zarli. Quem? Zarli Dias. Pronto, Zarli. Então, de hectômetro cúbico para quilômetro cúbico, a gente está voltando uma casa. Está indo da direita para a esquerda. Então, nesse caso, a nossa setinha é para dividir, certo? Então, a gente vai andar de trás para frente. É sempre a mesma coisa, pessoal. Não tem dificuldade não, certo? Quando a gente multiplica, é de frente para trás. E quando a gente divide, é de trás para frente, ok? É do mesmo jeito, tá? Sempre caminhando a vírgula. Então, quando a gente pega de hectômetro cúbico para quilômetro cúbico, a gente divide por 1000, certo? A gente divide por 1000. Então, aí vai ficar o quê? Vai caminhar o 180, ele vai estar assim, 180,0. E aí, essa vírgula, ela vai passar por 3 casas, ok? Ela vai voltar 3 casas. Daqui para frente, de trás para frente. Então, vai ficar 0,180 quilômetros cúbicos. Entenderam? Vou até ampliar aqui. Entenderam essa? Professora, Oi. voltando lá, a outra questão antes dessa daí para a área, que Certo, é certo. elevado a 2, né? Sim, sim. Lá correu de 2 em 2 casas, e aqui só corre só 3 vírgulas no caso. Isso. Tá certo. Para a área, vai correr de 2 em 2. Para volume, de 3 em 3. Ok? Ok. Eu vou até fazer aqui um desenho à mão mesmo e vou anexar aqui nessa atividade, viu? Deixa eu fazer aqui. No final da aula eu faço e anexo para a gente não perder tempo, ok? Aí vocês me lembram. Vamos para a letra C. Entenderam essa letra B? Vamos lá. Então, letra C. A gente tem 1 metro cúbico. Temos 1 metro cúbico para transformar em milímetro cúbico, certo? Então, de metro cúbico para milímetro cúbico, a gente caminha 3 casas. 1, 2, 3. Então, vamos multiplicar 3 vezes por 1000. Então, por 1000 e por mais 1000. Certo? Então, depois do 1, a gente não tem nada na vírgula, né? Depois da vírgula não tem nada, é 0. Então, a gente só vai adicionar zeros. Então, para a primeira multiplicação, a gente permanece, deixa o 1, né? Não mexe no 1. E vai adicionando zeros em relação à medida que você vai multiplicando. Então, para o primeiro 1000, adiciona-se 3 zeros. Para o segundo, mais 3 zeros. E para o terceiro, mais 3 zeros. Ok? Também podendo ser representado da seguinte forma. Quando a gente tem uma potência, a gente pode adicionar assim, certo? Colocar a potência de 10 elevado à quantidade de zeros que tem no número. Nesse caso aqui, nós temos 9 zeros, então 10 elevado a 9.
Então, pode ser tanto dessa forma, 1 bilhão de milímetros cúbicos, ou então 10 elevado a 9 milímetros cúbicos. Ok? Tranquilo até aí? Vamos para a quarta questão. Quarta questão, letra A. Converta em litros. Então, na primeira questão, na primeira letra, a letra A, a gente tem 3,5 decímetros cúbicos para transformar em litro. Vocês lembram que no slide de ontem eu coloquei que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico? Então, aqui a gente não tem nem o que transformar, né? Porque aqui, se 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, então 3,5 decímetro cúbico equivale a 3,5 litros. Certo? Vou até botar aqui. 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Certo? Letra B. Temos aí 5 metros cúbicos. 5 metros cúbicos, quando a gente tem unidade em metro cúbico, milímetro cúbico, centímetro cúbico e assim por diante, para transformar em litro, a gente tem que inicialmente transformar essa medida em decímetro cúbico, porque aí, então, ela vai ser igual à medida de litro. Então, de metro cúbico para decímetro cúbico, a gente só multiplica uma casa. Então, vezes 1.000. A gente vai ter aqui 5 vezes 1.000, que vai me dar um resultado de 5.000 decímetros cúbicos ou 5.000 litros. Ok? Entendido? Dúvidas? Positivo, professor. Então, vamos lá. Vamos para a quinta questão. Expresse em metros cúbicos o valor da expressão. Então, a gente tem uma expressão aí de 3.540 decímetros cúbicos mais 340.000 centímetros cúbicos. Em toda e qualquer equação, a gente tem que transformar as unidades, deixar elas todas iguais, certo? Nesse caso aí, ou a gente transforma em centímetro cúbico, todas elas, certo? A gente transforma o decímetro cúbico em centímetro cúbico, ou transforma o centímetro cúbico em decímetro cúbico para poder fazer a soma, ou então transforma as duas unidades em metro cúbico, porque a resposta está pedindo em metro cúbico. O que é que vocês acham mais fácil? Vou fazer de todas as formas, certo? Então, inicialmente aqui, eu vou transformar o decímetro cúbico em centímetro cúbico para poder fazer essa soma, certo? Então, a gente vai ter aí, ó. Só um instante. Vamos transformar de decímetro cúbico para centímetro cúbico, a gente multiplica por 1.000. Então, vamos ter 3.540 vezes 1.000, certo? E aí, a gente já transformou em centímetro cúbico, mais 340.000 centímetros cúbicos, ok? Vamos ter aqui agora 3.540.000 mais 340.000, certo? Isso me dá um resultado de quanto, pessoal? Vocês estão prestando atenção? Sim, professora. É porque eu estou copiando. Certo. Então, vamos lá. 3.540.000 mais 340.000. Então, eu vou ter um resultado de 3.880
1000, ok? Centímetros cúbicos. Mas a resposta ele quer em metro cúbico. Então, de centímetro cúbico para metro cúbico, a gente vai caminhar 2 casas, certo? Então, vamos dividir por 1000 2 vezes, certo? Então, a gente divide aqui por 1000 uma primeira vez, que vai me dar o resultado de 3.880 decímetro cúbico. E esse resultado a gente divide por 1000 novamente para chegar em metro cúbico, que vai me dar um resultado de 3,88 metros cúbicos, ok? Vamos fazer de uma outra forma agora. A gente vai ter 3.540 decímetros cúbicos, mais 340.000 centímetros cúbicos. E no primeiro exemplo, eu transformei o decímetro em centímetro. Nesse daqui, eu vou fazer o contrário. Eu vou transformar o centímetro cúbico em decímetro cúbico. Então, eu permaneço com o valor do decímetro aqui, nesse primeiro membro da equação, mas desse segundo membro a gente vai transformar 340.000 dividido por 1000. Por que dividido por 1000? Porque de centímetro para decímetro a gente volta uma casa. Então, a gente divide por 1000. Isso aqui vai me dar o seguinte resultado. 3.540 mais 340, que vai me dar um resultado de 3.880 decímetros cúbicos. De decímetro cúbico para metro cúbico, a gente divide por 1000, porque a gente está voltando uma casa, que vai me dar um resultado de 3,88 metros cúbicos. E a gente pode fazer de uma outra forma também, transformando esses dois membros da equação diretamente em metro cúbico, para a resposta final chegar já diretamente em metro cúbico. Então, vamos lá. 3.540 decímetros cúbicos mais 340.000 centímetros cúbicos. Aqui, o primeiro eu vou dividir, já vou fazer direto, viu, pessoal? Eu vou dividir por 1000, então eu vou ficar com 3,54 metros cúbicos, mais esse 340.000, eu tenho que dividir ele 2 vezes por 1000, que vai me dar um resultado de 0,34 metros cúbicos. E aqui eu vou ter 3,88 metros cúbicos. Então, as três formas vão me dar o mesmo resultado. Você tem que fazer aquilo que se adapta melhor ao seu jeito, o que fica mais fácil para você raciocinar. Então, você pode pegar essa expressão e transformar ela numa unidade de medida melhor para você trabalhar, certo? Seja ela centímetro cúbico, seja ela decímetro cúbico, ou diretamente na unidade de medida que a questão está solicitando, que seria o metro cúbico nesse caso. Ok? Dúvidas? Alguém tem dúvida? Vocês ainda estão na sala? Deixa eu até voltar aqui para ver. Pode passar aí, professora. Tudo ok, né? Tudo ok. É que é um pouco complicado mesmo, professor. A gente fica meio assim, né? Pelo menos eu fico sem querer falar, porque números, né? Meio que Não, eu confunde a gente, entendo. mas a gente vai se adaptando aí à aula, entendeu? Não, mas eu Não entendo. se Mas se preocupe não, tiver que dúvida, tem que me assim mesmo. interromper, entendeu? Tem que me interromper para eu poder esclarecer as dúvidas de vocês.
Como eu falei Beleza. ontem, também pode me chamar no WhatsApp, no privado, que eu respondo e tiro as dúvidas de vocês. Se for necessário, eu mando até um exercício mais esclarecedor, com mais exemplos resolvidos, para vocês entenderem melhor, entendeu? Mas fiquem tranquilos. Pode me interromper à vontade. Eu sei que não é todo mundo que gosta de matemática. Se pudesse mandar aí mais Como? esse quinto aí, se a senhora pudesse mandar uns exercícios mais pra gente Mais entender um pouco melhor. esclarecedor, né? Certo. Eu vou focar nisso aqui e amanhã de manhã eu envio para vocês. Viu? Tá certo. Vamos lá. Vamos para a sexta questão. Um aquário tem formato de um paralelepípedo retangular. Rapidinho, só interrompendo. Como é essa questão de vocês? Por exemplo, ao longo do dia vocês não têm tempo de fazer exercícios, né? Às vezes, professor, para mim, às vezes. Entendi. Porque assim, às vezes eu envio e aí eu nem penso se vocês estão com tempo para poder estar fazendo. Mas não se preocupe, que esses exercícios não valem ponto. É só para a gente estar praticando mesmo, certo? Para quando eu passar a lista oficial de exercícios, vocês terem noção do que estão fazendo, ok? Positivo, professora. Mas é justamente isso, né? A gente precisa de entender mais as questões para poder, na hora da prova, a gente ficar se batendo, entendeu? Não, Aí, com se a senhora certeza. puder também, além de mandar, se assim, a gente, algum site que a gente possa ver, sabe, esse tipo de assuntos aí, seria bom também para aprender. Porque Certo. assim, eu, por exemplo, não tenho tempo de pesquisar, de fazer exercício durante o dia, entendeu? Uhum. Trabalho o dia todo, então é complicado para mim. E aí, então é só à noite mesmo. Entendo. Viu? Eu vou dar uma pesquisada aqui em sites que sejam mais simples o entendimento, certo? Por isso também que eu não quis pegar os exercícios da apostila, que eu achei que eles estavam bem mais avançados, sabe? E aí, pegando exercícios avançados, sem vocês saberem o básico, fica complicado para responder. Positivo. Vamos lá. Daqui a pouco eu procuro um site e envio para vocês, viu? Tudo isso eu vou anexando lá no Google Drive, aquele link que eu enviei por WhatsApp, certo? Continuando. Um aquário tem formato de um paralelepípedo retangular, de largura, deixa eu só ler aqui, 50 centímetros. Então, vou anotando aqui os dados, viu? A gente tem uma largura igual a 50 centímetros. Temos também o comprimento, um comprimento igual a 32 centímetros. E uma altura de 25 centímetros. Para encher 3/4 desse retângulo com água, quantos litros de água serão usados? Então, ele quer encher quantos litros, vou botar aqui, quantos litros serão necessários para encher esse retângulo, ou esse paralelepípedo. Para encher 3/4, aliás, 3/4 desse paralelepípedo, ok? Então, primeiramente, a gente tem que calcular o volume total desse paralelepípedo, né? Então, para calcular volume, se ele é um paralelepípedo, a gente vai multiplicar a largura pelo comprimento e pela altura, certo? Porque unidade de volume, a gente tem três incógnitas, certo? Que são elas largura, comprimento e altura, ok? Então,
o nosso volume total, que a gente tem que calcular, volume total, é igual, vamos lá, é igual a 50 vezes 32, 50 de largura vezes 32 de comprimento, vezes 25 de altura, que vai me dar um total de 40.000 centímetros cúbicos, certo? Se a gente está falando de volume e estamos multiplicando 3 medidas, então nossa referência vai ser centímetro cúbico. Se eu estou multiplicando 3 medidas, então ele é elevado ao cubo, certo? Elevado à terceira potência. Beleza até aí? Só que eu não quero completar esse paralelepípedo todo de água. Eu só quero completar 3/4 dele. Então, eu vou pegar a fração, certo? Eu vou ter 3/4 multiplicados por 40.000 centímetros cúbicos. Como é que a gente faz uma multiplicação de fração? A gente vai multiplicar o numerador, que é o número de cima, e divide pelo denominador. Então, a gente vai pegar 40.000 vezes 3 dividido... Cadê? Dividido por 4. Ok? Então, primeiro eu vou fazer 40.000 vezes 3, que vai me dar 120.000. 120.000 centímetros cúbicos, certo? 40.000 centímetros cúbicos. E esses 120.000 centímetros cúbicos eu divido por 4, que é o meu denominador da fração, certo? Esse é o número de baixo da fração. Então, 12.000 dividido por 4 é o mesmo que 30.000 centímetros cúbicos. Então, para encher esse paralelepípedo só em 3/4, na quantidade de 3/4, é necessário 30.000 centímetros cúbicos. Porém, a questão está me perguntando a quantidade de litros. Então, significa que a gente tem que transformar essa unidade de medida. 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Então, eu tenho que transformar os 30.000 centímetros cúbicos para decímetro cúbico, que é a mesma coisa de litro. Então, vai ser 30.000 centímetros cúbicos. De centímetro cúbico para decímetro cúbico, a gente volta uma casa, ou seja, a gente divide por 1.000. Então, eu vou pegar 30.000 e dividir por 1.000. Nisso aqui, eu vou ter 30 decímetros cúbicos, ou 30 litros, que é a mesma coisa, porque 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Entenderam? Tudo ok aí? Pode continuar, professor. Ok, professor. Estou aqui procurando outros exercícios de conversão para mandar para vocês, certo? Estou procurando aqui um site que eu gosto, que eu usava muito com os meus alunos, que é o Mundo Educação. Eu gosto pra caramba e ele tem as respostas, certo? E também tem o Brasil Escola. Eu vou ver aqui qual desses dois tem mais exercícios. É porque quando eu coloco unidade de conversão ou conversão de unidade de medida, aparece de todo tipo, tanto para hora quanto para velocidade. E aí eu só quero para unidade linear, diária e volume.
procurar aqui. Não saiam da sala não, viu? Só faltam 10 minutinhos e aí eu vou passar aqui para vocês isso. Pessoal, eu vou continuar procurando aqui e amanhã de manhã eu passo para vocês, eu coloco no Google Drive e sinalizo para vocês. Tranquilo? Positivo. Beleza, professor. Vou salvar aqui essa resolução. Gostaria que vocês dessem uma olhada no restante da lista, porque tem outras letras nas questões, entendeu? Que vocês podem fazer essas atividades para ir treinando. Certo? Vou salvar aqui. Vou disponibilizar essa resolução da gente, ok? No Google Drive. Eu até ia falar um pouquinho sobre desenho topográfico e escala. Vocês estão enxergando aí o slide? Deixa eu pôr. Não. Eu só vou comentar rapidinho. Aliás, não vou fazer isso com vocês, não, porque vocês já devem estar atordoados. O slide era curtinho, mas também é de cálculo. Aí eu não quero confundir as duas partes. Então, amanhã a gente vê essa questão de desenho topográfico e escala, certo? A gente faz também exercícios a respeito disso. E no final da aula, se vocês ainda tiverem dúvida de conversão, eu tiro essas dúvidas com vocês, certo? Tentem, por favor, dar uma olhadinha no restante da lista. Tudo bem? Tá certo, pô. Então, vamos lá. Fazer a chamada, certo? Adeilson. Adenilson, presente, professor? Adenilson, né? Adenilson. Adenilson Vieira. Antônio Felipe. Tá aqui, mas não tá, né? Ou tá? Presente, professora. Pronto. Deixa eu ver quem mais. Jaziel. Joy. Vocês vão me respondendo, viu, galera? José Leandro. Presente. José Leandro, tu já veio em quantas aulas? 2? Acho que só foram em duas, foram em duas. As outras eu tava trabalhando. Não Certo. teve como participar. Não, você só perdeu uma aula. Robson Gomes. Presente, professor. Tiago Rosa. E Zarly Dias. Presente. Pronto, eu vou disponibilizar agora a aula de hoje, disponibilizar também a resolução do exercício e amanhã de manhã eu fico de enviar mais um exercício complementar, se vocês acharem necessário. Eu acho que pela lista ainda dá para vocês desenrolarem alguma coisa, entendeu? Porque tem outras letras nas questões. Eu só resolvi as 3 primeiras de cada uma. Mas se vocês sentirem necessidade, sentirem dúvida, qualquer coisa, podem me chamar no privado do WhatsApp, viu? Que eu esclareço as dúvidas de vocês. Não se preocupem, não. E amanhã a gente vê a questão de escala. Vamos ver alguns exercícios de escala também. E no final da aula eu posso tirar dúvidas de vocês, ok? Ok. Pronto.
Boa noite a todos e até amanhã. Boa noite, professor. Boa noite, Boa pessoal. Boa noite, galera. Boa noite, galera.